das matas, na força ao encontro da graça. Lá vem, 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 curou, curou, curou. Tudo bem. Pipinibão. Mundo vai rodar, já rodou, sempre vai rodar. 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 Passarinho pela porta entreaberta entrou, procurando uma janela. Ele me chamou, não sei o que aconteceu naquele momento. Piei, passarinho sou eu, canarinho sou eu. Voei pra cidades e florestas, me criei, tijolos centenários pisei, em raízes milenares. Meu passado encontrei, meu destino eu já sei porque cruzei. Linhas tortas que de longe mirei, via reta se formando calê. Entendi todo o sentido e vim para agradecer. Vim para agradecer. Mundo rodou, mundo é um só. Gaia sou eu, Pachamama sou eu. Roche arro, aloha em nós. Gaia sou eu, Pachamama sou eu. Curou, dentro e fora, chá e cinza cantou. Trouxe a aurora da matina, rogou. Grande espírito que ativa, te firma no encanto das matas, na força ao encontro da graça. Lá vem, 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 curou, 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 curou. Lá vem, 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 curou, 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 curou. Lá vem água fria, pele morna, limpei meus passados, minhas memórias, amei ancestrais de muitas glórias, com respeito estudei. Gratidão ao meu rei, amor, amor e sol. Gaia sou eu, Pachamama sou eu. Mundo girou, não é um só. Gaia sou eu, Pachamama sou eu. Achei arroz, aloha em nós. Gaia sou eu, Pachamama sou eu. Mundo girou, girou, não é um só. Gaia sou eu, Pachamama sou eu. Mundo vai rodar, já rodou, e sempre vai rodar. Mundo vai rodar, já rodou, 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 sempre vai rodar. Passarinho pela porta entreaberta entrou, procurando uma janela. Ele me chamou, me chamou. Espero que todos estejam me ouvindo. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Daremos hoje a sequência
Nosso segundo webinário agroecológico, promovido pela Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil, FEAB, e pelo Grupo de Agricultura Ecológica, GAI, estudantes articulados pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu me chamo Berto, sou capixaba, estudante de agronomia na Rural, membro da FEAB e do Grupo de Trabalho e Juventudes da Associação Brasileira de Agroecologia, ABA. E hoje convidamos nosso companheiro Adriano de Oliveira, engenheiro agrônomo pela Rural, que também construiu a FEAB na sua época de graduação, para falar um pouco conosco sobre o tema, né? O engenheiro agrônomo e a homeopatia, perspectivas históricas e o exercício profissional. Né? Antes de eu passar a palavra para o Adriano, eu vou pedir vocês para seguir nosso canal, comentar e compartilhar, que o Adriano ele vai conversar com a gente mais ou menos uns 50 minutos, depois a gente vai abrir espaço para perguntas e considerações, tá bom? Vamos lá. Câmbio, Adriano. Valeu, pessoal, um prazer estar com vocês, prazer estar novamente com a rapaziada da FEAB, da qual eu faço parte até hoje, porque não sai do meu coração. E de dividir com vocês algo tão importante quanto a homeopatia. E vamos dar início, né? Vamos começar a brincadeira, né? A homeopatia, né? Elas pensam em algo mirabolante, em algo do outro mundo, né? Coisa de maluco, de feiticeiro, de qualquer outra coisa, mas não. É um processo científico, sim, tá? Que ainda não teve como ser explicado a sua forma de atuação, mas os resultados clínicos para todos os reinos é muito clara. E quando eu digo todos os reinos, eu digo o ser humano, o reino animal e o reino vegetal, né? E ela também é muito usada no ambiente. Muita gente não sabe, mas é possível usar a homeopatia de forma ambiental também. Você pode tratar o solo, você pode tratar a perspectiva de uma planta no solo também. Então, como é que começou tudo isso, né? Isso começa muitos e muitos anos atrás, na época de Hipócrates, ainda, né? O que as pessoas chamam de pai da medicina, que na verdade era um grande filósofo, né? E que colocou algumas regras básicas, né? Algumas verdades que se aplicam a qualquer situação. Ele é oriundo da ilha de Kos, né? Que fica na Grécia. Essa ilha de Kos, ela rivalizava com uma outra região chamada Knido, tá? Que fica na Turquia, né? No continente, e que faziam ambos papéis de escolas filosóficas, tanto de saúde quanto de outras coisas, tá? No filme The Physician, né? É tratado como era feito essas coisas, né? Um grande professor de medicina daquela época, que também era astrólogo, era agrônomo, era botânico, era tudo, né? Porque tudo se estudava naquele momento, naquele processo. Então, o que acontece nessa época, né? Hipócrates chega à conclusão que existem 4 grandes verdades para o processo da saúde. Tá? Semelhante cura semelhante, contrário pelos contrários é curado, né? Que é a alopatia, né? Por exemplo, eu passo num móvel, eu meto o dedinho mindinho no móvel da sala. Eu vou na farmácia, nessas farmácias convencionais, e compro um anti-inflamatório, né? Ele vai fazer um processo contrário ao processo da inflamação, né? Mas é possível eu utilizar, por exemplo, mercúrio solúbilis da homeopatia e conseguir o mesmo processo, carreando o processo, usando algo que, se eu for usar sem estar com problema, eu desenvolvo um processo inflamatório. Vou estudar hoje. Ele falava também que o corpo tem o poder de se autocurar, né? Vix medicatrix curare. O corpo, você dá uma pancada, né? Aí você não precisa ficar olhando ou passando qualquer coisa. Ele vai reduzir aquele hematoma, naturalmente, com o tempo ele vai passar. Ou se você dá um corte, você não precisa dizer cicatriza corte, né? Ele cicatriza, porque existe uma consciência corporal. E a homeopatia ela é vitalista. O que significa ser vitalista? Nós acreditamos que existe uma energia, tá? Uma energia vital, que habita todos os seres vivos. E essa energia vital, ela é responsável para que esse processo de autocura também aconteça. Tá? Então,
E a outra verdade que o Hipócrates falava é que faça do alimento seu remédio e do remédio seu alimento. Então, nós temos aí as 4 grandes verdades hipocráticas. E da onde vem a homeopatia nisso tudo? Né? Você conseguiu, muito mais cedo, provar que, por exemplo, o contrário poderia acontecer. Eu tomando um anti-inflamatório, eu acabo eliminando a ação de inflamação de um dedo do pé. Então, o contrário sempre teve muita facilidade de ser provado. Mas o semelhante cura semelhante, não havia prova, havia teoria do processo. Tá? Um belo dia de abril de 1755, nasce Samuel Hahnemann. Né? Ele nasceu na Saxônia, na Alemanha, e eu queria que vocês guardassem essa informação, porque daqui a pouco eu vou reutilizar ela. Tá? Ele foi um médico, e gravem isso também. Tá? Foi um médico. Tá bom? Do verbo não ser mais. Tá bom? Ele era filho de um pintor de porcelana. Era uma família que tinha uma boa condição, porém era uma condição altamente segura. Né? Não era algo abastado demais, não era milionário, não era muito rico. Era um trabalho como um artista, praticamente, e conseguia sustentar sua família. Com uma certa dificuldade. Tá? Ele vai para a faculdade de medicina, o Hahnemann, sempre foi muito interessado, sempre muito estudioso, dominou 6 línguas, era um poliglota, dominava perfeitamente 6 línguas. Ele vai para a faculdade de medicina de Leipzig, na Saxônia, e depois muda de faculdade, porque na Alemanha, naquela época, a teoria era muito mais evidente, muito mais necessária e muito mais priorizada do que o aspecto prático. E aí ele de Viena, para poder ter acesso ao estudo prático, estudo nas peças anatômicas, né? Conhecer o processo todo que acontecia com o corpo e tudo, contato com o paciente. Então vai para Viena para poder chegar nesse objetivo dele. As práticas médicas na época, tá? Elas se resumiam a processos muito, 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 hoje em dia, absurdos. Que é você fazer a pessoa vomitar, quando tinha um problema, tinha que fazer vomitar. Ou então tinha que fazer a pessoa ter uma diarreia. Ou então usava sangria à torta e à direita, né, que você esvaziava o sangue das pessoas, ventosa e sanguessuga. Sanguessuga mesmo, aquele bicho. Sanguessuga. Usava aquilo para fazer, retirar o sangue ruim. Havia essas crenças no processo médico. Né? E contam-se, aí não achei um registro histórico que registrasse isso, achei um registro no livro do Max Detal. Tá? Esse aqui é o Hahnemann, tá? E esse aqui é um dos melhores livros que conta um pouco da história dele, tá bom? O Max Detal, ele conta nesse livro que Hahnemann confessa para um outro médico que está decepcionado com os processos de cura que levariam à morte de seus irmãos. Então, entende-se, e foi amplamente divulgado já em alguns lugares, que ele atendeu uma pessoa e essa pessoa morreu com o tipo de tratamento que ele fez. Tá? Isso fez ele, cara, ficar muito decepcionado. Ele ficou profundamente chateado com isso e abandonou a medicina. Portanto, ele foi um médico. Como ele tinha 6 idiomas que ele dominava muito bem, o que ele foi fazer? Ele foi viver de tradução. E ele traduziu diversos livros. Tá? E, de belo dia, ele bateu com a obra de um médico inglês, médico escocês, na verdade, chamado William Cullen. Esse cara, ele fez um livro chamado Matéria Médica. Né? E aí o William Cullen afirmava, nessa matéria médica, né? A Echinophyta officinalis ela tinha a capacidade de tratar a malária pelo fato dela ser amarga. Mais cedo eu falei para vocês agora, né? Sobre semelhante cura semelhante, contrário cura contrário, faça do seu alimento seu remédio, seu remédio seu alimento. Tudo bem. Onde é que a amargura de uma planta curaria uma doença? Não é pelo contrário, não é pelo semelhante, não é pela capacidade do corpo se autocurar, não é pelo alimento ser o seu remédio. Não tem aplicação. E aí ele, lendo aquela matéria médica de William Cullen, ele parou e falou, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Porque se William Cullen estiver certo, tudo o que se faz no processo médico está errado, porque não atende às verdades hipocráticas. E aí, beleza, né, cara? Com isso tudo, ele chegou e falou assim, pô, qual é a única maneira que eu tenho de confirmar se um ou outro está certo?
ele começou, arrumou quina, né, arrumou a planta aqui no officinalis e começou a ingerir a quina constantemente. Com isso, na Alemanha, lá na Alemanha, né, na época eu não lembro direito se ele estava em Viena ou na Alemanha, mas acabou que ele tomou repetidas doses da quina. Com isso, cara, ele desenvolveu sintomas que eram extremamente semelhantes ao da malária. Com isso, caiu a ficha dele e falou, caramba, se eu estou fazendo isso e estou desenvolvendo a mesma doença, então, porque eu experimentando em mim, que não tenho a doença, manifestei os sintomas daquela doença que se pretende curar. Dessa forma, a malária era curada pela planta que desenvolvia o mesmo sintoma em pessoa sadia. Essa foi a primeira vez na história da medicina ocidental que foi feito um experimento, né, dentro da medicina. Não havia feito nada antes que comprovasse alguma coisa tão importante. E é considerado um marco para as pessoas hoje falarem que a homeopatia não é científica, né? E dessa forma, ele começou a experimentar isso em outro. Então vou repetir, né? Porque se deu certo comigo, vamos ver se dá certo com alguém. E começou a testar isso em outras pessoas. Conforme ele ia testando isso em outras pessoas, o resultado era o mesmo. E aí ele chegou à conclusão seguinte, poxa vida, então esse negócio está certo. Então a semelhante cura semelhante. Então ele começou a desenvolver essas medicações, cada vez mais medicações e tudo. E chegou a uma conclusão muito interessante, né? A homeopatia ela não faz experimento nos animais para testar nos homens. Tá? Ela faz experimento nos homens para testar nos homens. Então, quando ele tem... Porque o porco, por exemplo, não reage bem ao acônito. E a gente reage. Então, ele guardou essas diferenças, guardou essas similaridades, né? E, ao mesmo tempo, extremas diferenças entre animais e seres humanos durante o seu tratamento. Então, o que acontece? Foi testando cada vez mais medicamentos. Mais e mais e mais medicamentos. E ele desperta que para uma prática que ele chama de arte de curar. Ele não chamou de medicina inicialmente. Tá? Não chamou de arte médica. Depois ele vem fazer isso, que ele era um homem muito combativo e até muito, muito agressivo no falar e tudo. Então ele ganhou muitos inimigos a vida dele inteira por causa disso. Tá? Ele teve muitos problemas causados por causa disso em diversos lugares de toda a Europa, por onde ele andou, pela Alemanha toda e depois pela França também, porque ele se encolerava com muita facilidade, né? Ficava irado. Então ele juntou muitos inimigos devido às críticas que ele fazia. Com isso, ele conseguiu provar a primeira verdade hipocrática, semelhante cura semelhante. E aí chegou a hora de experimentar produtos venenosos. Havia uma profissão na Europa muito antiga chamada chapeleiro, que era o cara que fazia o chapéu. Então o chapéu ele recebia muitos materiais tóxicos, como arsênico, chumbo, para poder dar forma, né, para poder deixar impermeável, para poder manter ele naquela forma, não é só dar forma, mas manter aquela forma daquele chapéu por mais tempo, para que ele possa receber tinturas, para que ele possa receber pinturas e não solte as pinturas, porque tinha muitos fixadores, produtos químicos que são tóxicos. E ele, ao tratar o chapeleiro, e aí eu sempre remeto, né, nessas histórias ao chapeleiro maluco, né, porque os caras enlouqueciam mesmo, eles ficavam num grau de ansiedade e acabavam tendo problemas, né, considerados psiquiátricos. E ele conseguiu reverter alguns quadros dele, tratando os chapeleiros. Só que o que acontece, cara? Se eu for dar arsênico na mesma dosagem que a pessoa usou para fazer o chapéu, a pessoa vai morrer. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a pegar e diluir essas medicações, esses produtos, para poder alcançar um processo em que não fosse tóxico para o ser humano e, ao mesmo tempo, promovesse o processo de cura na pessoa intoxicada, na pessoa que tivesse doente. Não só intoxicada, né, mas doente. Então, ele começou a fazer a diluição. Ele pegava o produto que fosse, abria o produto que fosse. Atenção, pessoal aí que me segue, que está aí presente, nesse aprende que você vai usar. Ele pegava 2 gotas e pingava, né, 6 gotas, né, para 20 ml de água, que dá exatamente 1 parte para 100 partes. E aí, com isso, ele fazia movimentos verticais bem fortes, bem vigorosos. Tá?
100 vezes também. E com isso ele chegava à primeira lição, 1CH. Aqui, ele pegava de conta-gota, puxava mais 6 gotas, colocava em outro frasco desse, colocava mais 100 partes de água, deixava, ia sobre um livro de capa dura, né? Muita gente falava que era a Bíblia e tudo mais, mas não se tem registro disso, era um livro de capa grossa, para poder suportar a pancada. E fazia cadenciadamente 100 movimentos desses verticais. Era menos, tá, gente? Mas hoje estabeleceu-se que é 100, eu não vou entrar nesse mérito, mas naquela época não era tudo isso. Tá? E como é que surgiu esse processo? Né? Então, a C2, né? 2CH. Daí ele partia para 3CH, 4CH, 5CH, ia subindo, ia dando esses muito diluídos ao ponto de não fazer mais mal a ninguém, e aí conseguia tirar a pessoa daquele quadro de adoecimento. E aí vem a história desse movimento de discussão. Contam a lenda, tá? Não existe nenhum registro disso. Alguns falam que pelo fato dele ser maçom, ele dentro da maçonaria teve acesso a conhecimentos que levavam à questão da alquimia e de tudo mais. Então, outros falam que foi por causa do balançar de uma carroça. Ele percebeu andando pelas estradas, né, na Alemanha, as cidades acompanhavam as estradas, né, eram ao longo da estrada. Então, ele tratava a primeira casa, dava um remédio na primeira casa. Quando chegava na última casa, segura a casa, então a carroça balançava, sacudia, e com isso ele chegava na última casa e dava um vidro para outra pessoa também. Isso parece que aconteceu na epidemia de cólera. Tá? Não tenho certeza se foi na de cólera ou de escarlatina, mas foi numa das duas epidemias. E aí o que aconteceu? Ele começou a perceber que a última casa, em todos os lugares que ele ia, se curava primeiro do que a primeira casa que ele visitava. Aí acontecendo diferente. Então ele foi isolando todos os processos que iam acontecer e só sobrou o balançar da carroça. Os frascos na carroça, a agitação dos frascos na carroça. E contam as más línguas que ele contou o número de buracos de uma casa até outra, chegou a um número X de buracos, então ele chegou. Foi na outra viagem, num outro local, levando no colo, para evitar que balançasse, sacudisse, isolou todas elas ali e foi com elas no colo. Chegando na porta, ele bateu o número de vezes, se não me engano eram 30 inicialmente naquela época. E dava para a pessoa. E ele conseguiu fazer com que a primeira casa e a última casa, naquela outra vila que ele visitou, se curassem ao mesmo tempo. No tempo da última, mais rápido. Aí ele falou, caramba, olha que coisa interessante. Então, se eu faço a sucção do medicamento, eu potencializo a energia daquele medicamento. Então, com isso, ele descobriu que ganhava velocidade desses tratamentos. Então, ele começou a divulgar esse tipo de coisa. Existe prova científica dessa agitação? Existe um estudo sendo feito hoje na Índia, já foram feitos alguns estudos que chegaram a algumas frações de segundo que a energia realmente se eleva. Mas não consegue ainda mensurar no final do líquido. Existe uma pesquisa agora na Índia sendo feita com nanopartículas, que parece que influencia a formação de nanopartículas por todo o conteúdo do líquido, e não só em uma parte ou outra do líquido, como pensa. Então, o estudo ainda não está conclusivo, está sendo feito ainda, a gente sabe que está nesse pé. Tá? Então, ele com isso, ele já sabia que semelhante com semelhante. Ele descobriu que experimentando em si mesmo, né, ou em homens, homens sadios, pessoas sadias, né, homens e mulheres sadios, ele conseguia desenvolver a patogenesia, uma doença falsa causada por aquele medicamento, que serviria para caracterizar os sintomas que aquele medicamento tratava. Isso chama-se experimento em homens são, que é uma segunda grande verdade homeopática. Tá? São os pilares filosóficos da homeopatia. Semelhante, cura semelhante, experimentação em omissão, dose mínima, estabelecida a partir do momento que ele quer que o medicamento seja suave, que ele não intoxique, que ele não cause efeitos colaterais na pessoa tratada. A homeopatia não tem efeito colateral. A homeopatia possui reações homeopáticas, que é um outro princípio, é um outro conceito. Tá? E ele, por isso, determinou uma outra coisa, que é a dose mínima, cumprindo também um dos grandes não das 4 principais verdades, mas uma das verdades hipocráticas que deixou como legado, que Hipócrates deixou como legado, é que quando você não pode ajudar, você não atrapalha. Tá? Então, com isso, ele definiu a dose mínima, como sendo um terceiro pilar.
E depois o remédio único, onde ele diz que uma única medicação dada a uma pessoa doente, né, é capaz de uma por vez, né, de resolver o problema. Tá? Mais tarde ele percebe que isso é mutável. Tá? Tem na sexta edição do Organon, inclusive, que é o livro que ele deixou para nós, né, um grande legado que ele deixou para a humanidade. Bom, ele atua, depois de definir sobre isso, sobre a epidemia de cólera e de escarlatina com grande sucesso. Tá? Eu estou lendo mesmo, tá bom? Para não perder a data, não perder detalhes. Tá? Pacientes tratados pela homeopatia em Raab, uma cidade lá na Alemanha, 6 mortos. Os dados que existem da época dizem que as pessoas já chegaram num estado extremamente degradado para ser tratado. Já não tinha mais muito o que fazer. Tá? Pela alopatia, ou seja, pela medicina da época, né, que nós caracterizamos como a atual, inclusive, 501 doentes tratados tiveram 821 mortos, que é quase 50%. Uma diferença de 3% usando homeopatia e 50% usando alopatia. Isso fez com que a própria Igreja Católica Romana, né, recomendasse o tratamento da homeopatia em Viena para os casos de cólera e para os casos de qualquer coisa que aparecesse. E, além disso, ele é um dos primeiros médicos a estabelecer regras bonitas de se ver dentro do que eles chamavam de hospital. Tá? O que aconteceu com ele lá naquela época? Ele começou a difundir essas ideias de higiene também, como um processo de cura, e percebeu que isso era bom, fazia bem, as pessoas melhoravam muito rapidamente. Só que acontece um episódio muito interessante, cara. Em 1796, ele faz a seguinte declaração: se as leis da medicina que proclamam são certas e naturais, elas são válidas para todos os seus seres vivos. Não só os seres humanos. O cavalo que ele tinha, o cavalo dele apresentou uma uveíte recidivante e ele tratou com natrum muriático, porque ele viu as características do animal, da doença do animal, falou, poxa, eu vou usar o natrum muriático, e teve sucesso, conseguiu recuperar. Naquela época, qualquer tipo de coisa que atingisse um animal era execução, né? Você perderia o animal. Né? Não havia nada estabelecido. Foi a primeira vez, nesse caso, é um primeiro registro que acontece, do surgimento do uso da homeopatia fora do reino humano, né? Fora dos seres humanos. Né? E numa conferência na cidade de Leipzig, mais tarde, ele apresenta um manuscrito chamado Tratado Homeopático em Animais Domésticos, marcando o início da homeopatia na agropecuária, de uma forma geral. Né? E como é que começa a história da homeopatia no Brasil? Um médico francês chamado Benoît Muri, né, Bento Muri, né, ele veio para o Brasil em 1840 e chegou com ele. Né? Ele era um médico homeopata e aí trouxe a homeopatia com ele e começa a desenvolver o trabalho homeopático no Brasil. Esse mesmo, o Rudolf Steiner, que aparece em uma das fotos que a gente vê nesse vídeo inicial, né, uma das imagens é do Rudolf Steiner, do grande Rudolf Steiner, um homem que merece todo o nosso respeito, todo a nossa dedicação à sua difícil leitura, né, não é nada simples. Lili Lolisco, que era uma senhora Lili Lolisco também, João Vicente Martins, que trouxe com ele a homeopatia para o Brasil, né, junto com o Bento Muri, começaram a leitura também. No Brasil, houve a fundação de 2 faculdades, tá, de homeopatia, uma no Rio de Janeiro e outra no Rio Grande do Sul, que duraram pouco tempo e depois foram finalizadas pela alopatia. Havia um hospital, inclusive, homeopático nesse sentido também. E aí, essas pessoas que eu citei, o Rudolf Steiner, a Lili Lolisco, o Bento Muri e o João Vicente Martins, foram os primeiros a utilizar a homeopatia em plantas, inclusive. O Bento Muri era discípulo direto do Hahnemann, né? Que fez, inclusive, no livro Patogenesia Brasileira, ele registrou esse acontecimento do uso em plantas. E mais tarde, né, supervisionada pelo Rudolf Steiner, na década de 30, a Lili Lolisco fez mesmos testes nas plantas, né? Usou todo o depoimento, tá?
no livro Agricultura Tomorrow. Né? Tem um holandês chamado Caviraj, que também trouxe uma contribuição também muito grande com a homeopatia nas plantas. Ele estudou por 20 anos homeopatia nas plantas. A Lili Colisco estudou durante 30 anos homeopatia no efeito das plantas. E esse Caviraj, ele fez um livro chamado Homeopathy for Farm and Garden, Homeopatia para Fazenda de Jardim. Além dele, nós temos também uma autora que eu acho muito boa, muito simples de ler, que é a Christiane Malt, né? E ela fez o livro Homeopatia para Plantas, tá? Que foi traduzido muito bem pela editora Organon. Inclusive, é um excelente livro, excelente leitura. E aí entra, né, a parte da onde a gente quer chegar, né? O que vocês estão aqui, né? A homeopatia, a prática não médica, né? Ou seja, a prática não exercida pelos médicos. A história e os dias atuais. A gente vai ter a própria esposa do Hahnemann, que atendia pessoas, tá? A Melanie Hahnemann, ela era uma, se não me engano, ela era uma baronesa. Ela era uma baronesa francesa. Tá? O contexto é. E a Melanie Hahnemann, ela foi a segunda esposa do mestre, né? A segunda esposa do Hahnemann. E ela utilizava potências acima de 30 CH. Né? Então, quem é contra não médicos usar, quem é contra não médicos atuar na homeopatia não deveria usar, né? Acima de 30 CH é um contrassenso, na verdade. Condessa Adelma von Wey, né, que era uma mulher famosíssima na sua época, e também uma grande homeopata, atuava muito fortemente com homeopatia. Clemens Maria Franz von Bonninghausen, ou só como a gente chama, Clemente von Hausen. O Clemente, que eu quero ler ele para vocês. Sabe? Quero ler essa história do von Hausen para vocês. Deixa eu localizar aqui. Desculpa, minha experiência com a computação é muito pequena. Né? Mas, enfim, o que acontece com o Borhausen? Borhausen, ele não era médico, ele era agrônomo. Tão bom em botânica, tá? Ele era também um grande biólogo, né? Ele era tão bom em homeopatia, tão bom em botânica, que o próprio rei da Áustria licenciou ele a atuar na homeopatia humana. Né? Esse cara, ele era assim, ele desenvolveu práticas agrícolas, ele era o que chama-se polímata, né? Ele tinha diversas profissões, entre elas agrônomo e biólogo, e recebeu uma licença do rei da Áustria para poder trabalhar como homeopata. Né? E ele era um grande amigo do Hahnemann, né? Tanto é que o filho dele se tornou genro do Hahnemann. Inclusive. A homeopatia arrisca, né? Para todos os sinais. E ele desenvolveu muitas coisas novas, muitos medicamentos. E era um grande estudioso, né? Como não poderia deixar de ser, né? Todo agrônomo é um grande estudioso e ele não ficou atrás. Tá? Inclusive, ele é um dos nossos maiores exemplos históricos. Portanto, é baseado nele a minha defesa de que a agronomia deva ter a homeopatia enquanto especialidade. Por causa do grande trabalho. Nós tivemos também na área de engenharia Semyon Korsakov. E aí a grande surpresa, né? Porque o Semyon Korsakov ele era um engenheiro de guerra russo, tá? E durante as guerras napoleônicas ele teve a perda de vários frascos. Então ele não conseguiria fazer isso como a gente fez. Demonstrei para vocês. O que ele fazia? Ele pegava a tintura mãe, colocava dentro do vidro, fazia agitação, jogava fora, colocava novo líquido e agitava aqui dentro, considerando que o que ficava dentro do frasco, nessa sobra do jogar fora, fosse equivalente a uma parte para 100 da medicação. Esse método é usado em toda a Europa hoje. O método K, ou método korsakoviano, de dinamização, de diluição. Esse método de dinamização é risco. E foi criado por um cara que não era médico e que atendia pessoas dentro do processo de saúde com homeopatia, a pedido dos próprios parentes. Né? Então ele foi um médico de sucesso na guerra russa, né, lá, com a guerra com Napoleão e tudo. E ele desenvolveu ao ponto que ele e Hahnemann trocavam correspondências ao ponto de chegar e, poxa, o Hahnemann fez um ensaio e descobriu que a eficiência era a mesma. Né? Inclusive autorizando esse tipo de conduta do Semyon Korsakov.
né? E o Semyon-Korsakov, na Rússia, ele é lembrado por desenvolver uma espécie de mecanismo, os furos, né? Aquelas leituras automáticas, né? Para você poder acessar arquivos. Então, ele é um cara mais ligado à área da computação e estatística, porque ele trabalhou no departamento de estatística militar russo. Então, você vê que não é algo que é privativo de uma categoria, como muitos gostam de afirmar e vomitar na cara de todas as pessoas, né? E por ser uma especialidade, é uma exclusividade. E isso não condiz com a realidade, não é verdade. Tanto é que nós temos aqui a história dessas pessoas. E não para por aí. Aí, mas isso foi na Europa. Pois é, mas o Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, ao visitar no interior de São Paulo, né, onde ele estava escrevendo e tudo, ele teve um problema com o filho dele de saúde e foi visitar, né, a farmácia lá. O farmacêutico vendeu para ele lá, acho que foi no médico, pagou uma fortuna em São Paulo, voltou e não curou. E aí ele lembrou que a prima dele, de frente para a casa dele, o tio prima, que ensinava as pessoas a fazer homeopatia em casa, as pessoas cuidarem dos seus problemas de saúde, coisa que a ONU defende hoje. Que as pessoas possam não se automedicar, mas ter o autocuidado através da homeopatia, através das outras práticas de saúde. Então, Monteiro Lobato foi e tratou, foi na farmácia local, você tem a medicação mercúrio solúvel, o cara tem, ele está com uma purga no ouvido. Então tá bom, pegou e tratou o ouvido do próprio filho. Dias depois voltou a doença, ele voltou na casa da prima e leu que caso houvesse a reincidência, seria por excesso. Então o sulfo faria o trabalho de curar o menino. Então ele comprou sulfo e tratou. Cara, com isso ele virou o grande homeopata da região dele. Todo mundo ia lá buscar para ele. O homeopata, tô com tal problema, tô com tal coisa, tô sentindo tal sintoma, tô com tal dificuldade. E aí ele ia lá e tratava essas pessoas. Ou seja, uma prática que não era, né, uma prática de domínio público. Tá? E foi assim, e é assim até hoje, apesar de muitos não quererem que seja. Tá? Mas não para por aí. A melhor coisa que eu tenho para falar para vocês é que o homem que é considerado hoje o maior homeopata do mundo, tá? Chamado George Vitoukas, tá? Ele mora na Grécia, né? Ele é grego. O Vitoukas, ele mora na ilha de Alonissos, na Grécia, onde ele tem a International Academy Classical Homeopathy, que é considerada uma das melhores escolas de homeopatia do mundo, né? Do método unicista, né? Do método tradicional. Então, o Jorge Vitoukas, é engenheiro. O que mostra que nós todos podemos. Não só agrônomos, não, mas nós todos podemos. E temos também o Tom Jansen, que veio ao Brasil recentemente, né, trazendo o método da homeopatia detox, que é um método homeopático que não trata, nenhuma homeopatia trata doença, tá, pessoal? A homeopatia trata seres, tá bom? Ou seres humanos, ou animais, ou plantas, ou ambiente, mas trata aquilo que se considera vivo. Não trata uma doença específica, trata o distúrbio energético daquela pessoa ou daquela criatura. Tá? E o Tom Jansen trouxe esse método da homeopatia detox para cá, para o Brasil, 2 ou 3 anos que ele trouxe esse método para o Brasil. Fez um monte de alunos, médicos e não médicos, inclusive, muitos agrônomos, muitos veterinários, muitos dentistas, farmacêuticos incontáveis, mas muitas pessoas também, por exemplo, analista de sistema, estatístico, professora, recebidas e foram treinadas no método da homeopatia detox. Mas todas exercem enquanto terapeutas homeopatas, né? Nesse sentido. Bom, e como é que está a situação do Brasil hoje, né? A situação do Brasil hoje é triste na homeopatia. Apesar de todos esses avanços que eu falei para você mundial, nós temos uma das maiores biodiversidades do mundo e temos a menor contribuição em número de medicamentos. Né? Típicos brasileiros. Mas não seja um dos maiores exemplos que nós temos, nós paramos aí. E a Índia, como a prática homeopática ela é uma prática muito mais difundida, 500 milhões de pessoas se tratam com homeopatia na Índia. Nos tratamos como irmãos, mas com todo o respeito que te convém. Então nós estamos profundamente atrasados na homeopatia. Então é um apelo, né? Que nós
falamos a respeito disso, né, que é necessário que nós evoluamos dentro da homeopatia, que a gente possa evoluir cada dia mais. E uma das formas da gente evoluir é acolhendo o diferente. Você vai ter diferentes formas de ver o mundo, diferentes formas de você observar uma realidade, né? E isso foi feito no curso do Tom Jansen. Todas as pessoas que participaram daquele curso se tornaram muito amigas e tudo, né? Tem uma boa relação de respeito profissional e, além de tudo, de amizade propriamente dita. As pessoas se preocupam umas com as outras e criaram um vínculo de amizade, quebrando, né, ou iniciando para quebrar um preconceito que é sem vínculo, sem motivo, né, histórico principalmente, tá? Tem muita gente viçosa e feito por outras instituições também. O Instituto Flávia Bari é um, tá? Muito bom, por sinal. O curso de Viçosa é impossível deixar de prestar minha homenagem ao professor, o professor Casale, que é o grande, né, baluarte da homeopatia no Brasil, no médica, ele com o professor Alberto Moreno, fazem um trabalho incrível de divulgação da homeopatia, de uma forma ética, limpa, consistente e de muito e profundo conhecimento. Abrangido pelo curso deles, todas as escolas praticamente são abrangidas, apesar de eles escolherem uma escola para poder desenvolver, mas é abrangido os Sagestus, os drenadores homeopáticos, a homeopatia na agricultura, florais, é tudo muito abrangente. É um curso de altíssima qualidade, pelas empresas também, que é o caso da Homeopatia Brasil, do Alexandre Leonel, né? Um farmacêutico brilhante, um grande professor de homeopatia. A homeopatia rural, do engenheiro agrônomo, qual é nosso, João Nabuco, e a Lívia Vilena, que é engenheira florestal. Temos também a iniciativa do Laboratório de Homeopatia e Fisiologia Vegetal de Maringá, na Universidade Estadual, né, lá de Maringá. E, entre outras, né, entre outras instituições e entre outros desempenhos que a gente tem visto de forma pessoal e outras. Tem a Camille Goldbach também, com curso avançado de homeopatia, que ela fez na Índia, que possui o título de master, né, de mestre naquela conduta, né, do Sankaran. É a única pessoa que fez o curso completo e hoje está no Brasil fazendo esse trabalho maravilhoso de ensino de homeopatia mais avançada. Tá? A Arenalis, que é uma grande empresa que faz muita pesquisa também, faz muita divulgação, tem trabalhos voltados para a parte da pecuária. Tem a Agioterapêutica, que é de Teófilo Otoni, que também é uma indústria seríssima. Eu tive a honra de conhecer os donos, tive a honra de conhecer a estrutura, e que desenvolvem uma pecuária de altíssima produtividade e baixíssimo custo para a sociedade. E o chamado que eu faço, final, é para a nossa unidade toda. Quem é homeopata de qualquer formação ou nenhuma, mas que estejamos juntos. O CONAHOM, que é o Conselho Nacional de Homeopatia e Fitoterapia, tem portas abertas para todos vocês. Dentro do CONAHOM, né? Eu não faço parte da direção do CONAHOM, mas me identifico muito com essa organização enquanto organização que é referência para a homeopatia no Brasil. E vou falar um pouquinho da homeopatia na agricultura, né, gente? Vocês queriam tanto ver, né? Então, a gente tem aqui diversos casos aqui, eu vou ler alguns para você, tá? Míldio do bucho. 4. A perda do bucho decorrente do míldio do bucho, do inglês bushwood blight, tem sido considerável. Na atualidade, os níveis de dano são atrozes. Sinais de infestação: mancha nas folhas, com cor marrom alaranjada nas folhas novas. Manchas começam na borda da folha. Tratamento: arnica montana na 200 CH, 30 CH, Ducamara na 30 CH. Quando eu quero fazer um transplante de uma planta de um lugar para o outro, né, eu estou tirando ela da muda, é de muito bom tom eu fazer o tratamento com a arnica, que é uma medicação típica para traumas, eu utilizar nesses aspectos. Podridão parda, tá?
ou queima das bordas, eu vou ter aqui cupro metálico, né, nátron sulfúrico, são feitos com a própria doença, né, que é feita, a gente faz uma solução com a própria doença. A gente não, os farmacêuticos fazem a solução na própria doença, né? A gente tem que respeitar a conduta de cada profissional nesse sentido. Tui occidentalis, qualquer tipo de verrugose que acontece em plantas, tá? José Eduardo, né? Beleza, depois eu vou responder essas perguntas, tá? Por favor, pessoal, capta a pergunta do José Eduardo aí. Parmonila, cabo vegetabilis, carcinosino, né? Tui occidentalis, pinta preta, vegetabilis, o cupro metálico, o natro sulfúrico, Rux toxicodendron, né? Tem até uma brincadeira que a gente faz, né? Caiu, bateu, machucou, Rux toxicodendron, para a pessoa poder lembrar, né? São regras mnemônicas que a gente usa aí para a pessoa poder lembrar da medicação. Excelente para poder qualquer tipo de trauma físico, né? Muito severo, de coisa. Silícia na 200CH é um tônico para plantas fracas, murchas, efeito de tempo frio e úmido, alagamento durante o tempo frio. Existem medicações homeopáticas que eu posso utilizar, inclusive, para aumentar a taxa de respiração do solo ou diminuir a taxa de respiração do solo. Desintoxicar uma área do solo, né? Fazer uma planta crescer, por exemplo, em alta presença de alumínio. Né? A gente tem todos os recursos hoje da homeopatia para poder tratar, né, essas condutas. E eu defendo ainda uma outra coisa, eu defendo que o ensino da homeopatia e a prática da homeopatia não seja limitada. Tá? Eu defendo que o terapeuta, o agrônomo, ou qualquer profissional que queira lidar com homeopatia, que ele tenha conhecimento da homeopatia, inicialmente, que ele tenha o verdadeiro interesse de servir, que ele tenha interesse de fazer o bem, acima de tudo, fazer o bem, tá? Para a pessoa ou para o que ele quer tratar, tá bom? E eu defendo que essa prática seja liberada, total. Porque é assim que é, e é assim que tem que ser, com as provas que eu já mostrei para vocês aqui antes. Eu acho que vou começar a abrir para as perguntas, que eu acho que a gente vai se tornar mais produtivo. Vou começar agora um processo de perguntas, né? Cadê? Vamos? Oi, Adriano, tá me ouvindo? Estou te ouvindo claramente, pode falar. Beleza. O pessoal aqui colheu algumas perguntas no YouTube da FIAB do Gai, e aí surgiram algumas dúvidas, colocações, né? Eu vou ler aqui para ti. O Igor, dizendo aqui, ó. Pois o mais difícil dessa transição é justamente o controle de pragas e o retorno da saúde no solo. Podemos nos beneficiar disso nessa situação? Demais da conta. Igor, muito obrigado pela tua pergunta. Para você ter ideia, cara, até a forma de aplicar é um pouco diferente. Tá? O João Nabu, da homeopatia rural, ele fala claramente de como que isso acontece. Né? Você não precisa aplicar dos dois lados, por exemplo, de uma linha de plantio. Você aplica de um dos lados. Aí você vai falar comigo, Adriano, mas o sistema agroflorestal é a maior expressão tecnológica de produção que existe hoje na humanidade. Eu ainda temos centenas, milhares de propriedades que não têm esse tipo de produção. Então, a gente, para fazer uma transformação, para fazer uma conversão de uma propriedade convencional para uma propriedade agroecológica, aí a gente ir avançando nos processos agroecológicos, é necessário a gente seguir um processo, né? E essa forma de aplicar homeopatia nas plantas diretamente, no material que você pode fazer na própria fazenda, né? Para você ter ideia, existe uma medicação que é o próprio solo. Eu posso usar o próprio solo do lugar para fazer uma medicação homeopática e aplicar naquele mesmo solo, naquelas mesmas plantas, para garantir um melhor desempenho daquelas plantas. Então você fez uma pergunta super inteligente. Sim, cara, é muito possível. É muito possível. Porque a homeopatia ela não trata uma doença de uma planta, ela vai tratar a planta para que ela seja resistente, para que ela consiga resistir. Tem um relato muito interessante que eu li, um trabalho muito bom, onde ele fala que as plantas que morreram é dentro da porcentagem de planta que morre
pela ação. E o restante foi todo recuperado. Né? Ou seja, a mesma margem de um agroquímico. Né? Que a gente venha pulverizando na cultura, por exemplo, um Opus da Bayer, né? Desculpa, Opus não. Eu não vou dizer o nome dos produtos, não, mas digamos assim, um produto para a ferrugem do cafeeiro. Eu vou lá na loja agropecuária e compro um produto para... Compro nada, nunca vou botar a mão naquilo, mas vou aplicar em alguma coisa. Eu vou ter a mesma margem de sucesso daquele agrotóxico, né? Comprovado por os ensaios que as pessoas fizeram. Gostaria de citar também aqui um técnico agrícola, até e pelo governo do estado do Paraná. Qual é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Gostaria de fazer essa homenagem ao Ronaldo Antônio Foquesato, que é técnico agropecuário e é homeopata, e um grande homeopata, por sinal. Tá? Gratidão do estudado com muito carinho. Muito obrigado. E aqui ele bota fotos de preparo do solo com calcária fosfórica, 6CH, num plantio de tomate. Aí, para vocês verem. Tomate. A gente pode melhorar a captação de nutrientes pelas plantas também. Tá? Outra pergunta? Sim, Adriano. A Letícia, ela está perguntando para a gente se floral é um exemplo de homeopatia. E aí eu já faço um pedido para você também, se você puder falar um pouquinho sobre os florais, seria interessante. Tá bom. Perfeito. Então vamos lá. Letícia, né? Letícia, obrigado pela tua pergunta. É um prazer estar explicando isso para você. O floral foi desenvolvido pelo Dr. Barr na Inglaterra. O Dr. Barr, ele era, além de um microbiologista famosíssimo, né? Ele desenvolveu uma doença. E essa doença foi dada para ele alguns anos de vida somente. E tudo. Ele falou, então eu vou me recolher. Ele foi para um lugar chamado Monte Vermont, uma casa bonita, com campos e tudo. Então ele passava pelas flores de manhã e dizem que ele tinha o hábito de pegar a flor e dar uma lambida na estudação da flor, né? No orvalho. E a compreender mais as coisas que estavam acontecendo, ele começou a sentir o que está acontecendo alguma coisa diferente aqui. E o que eu estou sentindo é um pouquinho diferente do que está normal. Então ele começou a estudar aqueles processos ali, porque ele também era um grande homeopata, e desenvolveu uma homeopatia. Tá? O floral eu vou coletar as flores, vou colocar numa solução aquosa, tá? Uma solução de água, e vou colocar ele ao sol, essas folhas coletadas ao sol, para que eu possa simular aquele processo da mutação, tá? Da forma da planta. Depois de um tempo, eu vou retirar aquilo dali gentilmente, tá? Vou pegar aquela água e vou completar ela com uma quantidade de brandy, o vinho, né? O conhaque de vinho, para ser o elemento conservante. E dali eu vou racionar essas fórmulas para poder fazer tratamentos dos processos emocionais. O floral ele não é homeopatia, porque o floral não recebe os processos de sucção, como eu mostrei inicialmente. Tá? Vai usar a essência das flores, ele é mais matéria do que energia. A homeopatia tem essa característica, né? Conforme eu vou diluindo, eu vou tendo cada vez menos matéria, ao ponto de não ter nenhuma matéria, para depois ter mais energia do que matéria. Tá? Então, é essa a diferença da homeopatia para a floral. Tá? Agora, o floral também é um método terapêutico. Tá? No Brasil, nós temos diversos sistemas florais brasileiros. Né? Nós temos o Gaia, temos a Araretama, temos Florais da Mata Atlântica, Florais de Minas, do grande Dr. Breno. Temos também o Floral de Saint-Germain, que é representado hoje pela Neide Margonari, né? que é a criadora dos Florais de Saint-Germain, e pela filha dela, Thalita Margonari, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho também. Então, são linhas florais tipicamente brasileiras, com flores brasileiras. Tá? Então, essa é a grande diferença de homeopatia para floral. Tá? Mais alguma pergunta? Boa, Adriano. A Silvânia está pedindo para você citar novamente o livro que você mostrou na o primeiro livro,
para ela anotar. O livro você vai encontrar ele, tá, na editora Organon, tá? Hahnemann, Muito Além da Genialidade, pelo Dr. Max Tetal. Não sei como é que ele... Beleza. Tá, mas é essa capa que você vai ver, tá bem? É essa capa que você vai ver. E o mais interessante de... Hã? E a Silvia pergunta se seria possível neutralizar ou atenuar os efeitos de um alimento geneticamente modificado, com homeopatia, né? Uma senda bastante recente, né? As modificações genéticas dos organismos geneticamente modificados, a melhor forma de você tratar eles é você não comprar, não usar e passar bem longe quando você vê aquele T tatuado em alguma coisa, né? Um triângulo dentro do saco. Mas o que dá para fazer é o seguinte: você consegue desintoxicar o corpo que consumiu aquele produto. Isso é possível. Desintoxicar o solo que aquela porcaria tocou. Também é possível. Entende? Também é possível. Eu gostaria de fazer uma leitura desse livro aqui agora, que eu me lembrei que eu ainda tinha que fazer uma leitura dele, esqueci. Mas vou ler para vocês uma coisa. Hahnemann, quando foi para a França, porque a Melanie era francesa, né? E quando ele foi para a França, no dia 12 de agosto de 1835, já perto dele falecer, inclusive, ele recebeu uma licença, um decreto, na verdade, do rei Luís Felipe, da França, que autorizava ele a exercer a homeopatia na França, porque como ele chegou, ele começou a derrubar tudo que se conhecia como medicina, né? Na capital do mundo naquela época. Paris era a capital do mundo naquela época, né? Então, era a grande direção do mundo era Paris, né? E ele conseguiu que o ministro Guizot defendesse a homeopatia. Claro, olha, a homeopatia não funciona, a homeopatia é uma mentira, a homeopatia é isso e aquilo. E aí esse ministro Guizot fez a seguinte declaração. O ministro Guizot lança do alto da tribuna da Câmara do lado dos Comuns, né, e tudo, posta. Hahnemann é um sábio de grande mérito. A ciência deve estar a serviço de todos. Se a homeopatia é uma quimera ou um sistema sem valor próprio, cairá por si só. Se, pelo contrário, é um progresso, espalhar-se-á, apesar de todas as nossas medidas de preservação. E é o que a academia deve desejar, antes de qualquer outra pessoa, já que é a sua missão fazer avançar a ciência e encorajar as descobertas. A academia, gente, é a universidade. E eu faço uma defesa aqui e quero o apoio de todos vocês nesse sentido. Eu não quero só que a FEAB me ajude, né, a que a homeopatia se torne uma bandeira da FEAB. Eu não quero que a FEAB me ajude que a homeopatia se torne apenas uma especialidade, mas eu quero que também haja a compreensão dos magníficos reitores, incluindo o professor Ricardo Berbara, da Universidade Rural, o professor Adelson, coordenador do curso de agronomia, né, a quem eu também devo muito jeito, de que se torne um curso de graduação. Porque se ela é uma quimera, ela vai ter que ser provada na academia, vai ter que ser provada na universidade. Na universidade. Tá? E o filme Just on Drop prova, por A mais B, de que a homeopatia é efetiva e é cientificamente comprovada. Pelo menos pelos seus efeitos. Né? Apesar de que tem muito medicamento psiquiátrico aí que a gente não sabe para que serve. Né? Tá lá escrito assim, acredita-se que, né, estudos comprovam que, os estudos em clínicos, né, casos clínicos, comprovam melhoria de um e outro procedimento. Então a gente está no mesmo processo para a homeopatia. Se pode para a alopatia, vai poder para a gente. Então eu faço a defesa de um curso de bacharel em homeopatia e as práticas integrativas e complementares de saúde e agroecologia. Tá? Faço esse meu apelo, tá bom? Sim, é possível desintoxicar um corpo dos processos dos alimentos geneticamente modificados. Tá? Você quer ver um exemplo? Eu tenho 45 anos. Na minha época não havia muita gente com problema de glúten. Eu não via muito celíaco. Você não via, cara. A galera bebia leite de fazer bigode e não acontecia nada. Sabe? E hoje é uma coisa comum. Por que será que é comum, cara? O que aconteceu, né, desde os anos 70 para cá que isso mudou? Nós tivemos o melhoramento genético de algumas plantas, tivemos para a maioria da produção, né, para aumento da produção, facilidade para a colheita. Né? Por isso que nós temos que ter agrônomos homeopatas, sim, né, para poder entender como corrigir esse processo.
cara, melhoria de alguns aspectos. Ninguém vai poder dizer que eu estou mentindo, que eu estou falando alguma besteira, mas se não tiver pesquisa, não vai poder saber, né? Então, eu acredito que sim, que é possível desintoxicar um corpo, né, homeopaticamente, através da homeopatia, corrigindo esses aspectos. Tá? Vamos lá? Mais uma? Bora, Adriano. A Isabela Fonseca, que fez uma consideração, achei bacana, importante ressaltar. Ela disse assim que os engenheiros agrônomos também são profissionais da saúde. Deixa eu ouvir um pouquinho da gente olha com essa perspectiva. Pode falar, pode ir. Não, eu estou concordando, são sim. Nós somos profissionais das ciências agrárias. Antigamente, nós éramos das ciências exatas. Aí depois mudaram a gente para ciências agrárias. Criaram uma ciência para colocar a gente. Tá? Mas se você for fazer um levantamento histórico do processo da homeopatia, da homeopatia e da agronomia, ambas vêm do berço da filosofia. Né? Ambas não... A gente tem essa preocupação com o bem-estar de uma maneira geral, né? Então, sim, nós somos também, nesse caso, né, pelo que eu acabei de mostrar para você, atuantes na área da saúde. Talvez não como profissionais, tipicamente, da saúde, mas atuantes no processo da saúde. A partir do momento que, se eu envenenar demais uma planta, o que eu posso causar? Ou se eu fizer um melhoramento genético que eu posso caracterizar enquanto pioramento genético, como é que vai ficar aquela pessoa que vai consumir esse produto? Então, a longo prazo, né, o poder da vida e da morte, às vezes, pode estar na nossa mão. Esse mesmo pensamento e cuidado. E a gente precisa romper com alguns paradigmas. Tá? Um deles é a ideia de que existem áreas de conhecimento. Existem seres humanos, pessoal. As áreas de conhecimento vai ser aquilo que o seu coração e o quanto de cura sair da sua boca e do seu espírito vai levar para as pessoas. Essa é a tua área de atuação. Show, Adriano. É inspirador. A Gisele está pedindo para você falar um pouquinho sobre a tintura mãe, nosódio, bioterápicos e homeopatia de cinzas também. É possível fazer homeopatia das cinzas, tá? Tanto de cinzas de, por exemplo, de plantas e animais, né? Por exemplo, posso usar o carbo animalis, né? Que é a própria material queimado dos animais, tá? Animal que morreu, tudo, você vai queimar ele e você usa o carbo animalis. Também é uma medicação. Bioterápico, né? Bioterápico tem o nosódios e tem os sarcódios, tá? Hoje em dia chama-se tudo de bioterápico, tá bom? O termo correto é bioterápico. Para nosódios e sarcódios a gente chama de bioterápico. Bom, o termo mais usual, não quer dizer que os outros estejam errados, mas é o termo mais generalizado. Eu posso fazer, por exemplo, tem a medicação do coronavírus, que é o Coroninum, tá? O Coroninum, ele é feito com o coronavírus, seguindo a farmacopeia brasileira, e todo ele foi feito dentro de laboratório e tudo mais, então é uma medicação aprovada, né, tá? Homeopaticamente feita de maneira correta, e ela usa o processo, né, salivar das pessoas contaminadas pelo coronavírus. Posso fazer simplesmente de formiga, posso pegar um pouco de formiga, né, uma medida de formiga para 4 medidas de álcool, deixar ela durante 21 dias fechada dentro de um lugar escuro e tudo, e eu vou ter uma tintura daquele animal. Eu posso fazer tinturas vegetais também. A tintura vegetal também é uma parte para um conjunto de partes em álcool. Eu coloco ela em álcool fechado, direitinho naquela conjuntura, né? Muita gente eu recomendo aí o de coentro, né? As pessoas me conhecem muito que eu falo muito da tintura de coentro, né? Para fazer desintoxicação do corpo e também do solo, tá? Guarda essa informação bem importante. Você colocar ela num lugar fechadinho, direitinho no escuro, e aí você fica por 21 dias, ela fica ali sob a ação do álcool. Daí você tem a tintura, você vai coar, né? E você vai fazer o consumo dessa tintura de acordo com a fitoterapia. Tintura é fitoterapia. A tintura, né, é um processo da fitoterapia. A tintura vai servir para você fazer a homeopatia, quando ela é líquida. E quando ela é sólida, você vai fazer por trituração. E aí você vai fazer a diluição dela depois e vai fazer depois as dinamizações no líquido, tá? Mas o que ela perguntou? Só isso mesmo. Tá. Achei que tinha mais.
Outra pergunta aqui interessante, Vai lá. do João. Se tiver uma carência de solo de nutriente, você entende que a homeopatia compensa de alguma forma essa carência? Sim, compensa. Já tem vários estudos feitos se não me engano, pelo Estadual de Maringá. Por Viçosa tem alguns estudos também de algumas homeopatias que acabam suprindo essa necessidade. A calcária fosfórica, por exemplo, é um exemplo disso, né? Fósforos homeopáticos, né? Para você fazer correção da parte de fosfato. A planta acaba se desenvolvendo. Como você está com deficiência de fósforo no solo? Não sei, vamos analisar, vamos estudar. Por isso que eu defendo que a homeopatia está na faculdade, porque só vai ter recurso para fazer pesquisa se ela for um curso de graduação. E aí ela vai atender a todas as áreas da ciência que envolvem a universidade. Não é à toa que chama universidade, pessoal, é porque é um universo de conhecimento à sua disposição. Né? Um universo de disciplinas e um universo de conhecimento à sua disposição. Esperto é quem sabe usá-los. E aí? Mais alguma? A Esté Mariana, ela está te cumprimentando, dando boa noite. Boa noite, obrigado. E também ela pergunta se você tem alguma experiência com produção de mudas utilizando preparados homeopáticos. Já tive essa experiência já. Né? Eu fiz em casa essa experimentação usando umas sementes que eu comprei na internet. E meu interesse era tentar fazer o óleo essencial em casa. Então eu quis produzir elas em casa e tudo para tentar fazer. E eu utilizei a arnica montana para fazer o transplante. E em parte eu não usei a arnica montana. E as que tiveram o transplante com a arnica montana tiveram um melhor desempenho do que as outras. Eu usei um borrifadorzinho de mão, uma coisa boba, simples. Usei na 30CH e pude comprovar que realmente o desempenho das plantas é muito maior. Em casa. Não foi um ensaio cientificamente feito, né? Em vários blocos estatísticos, eu fiz em casa e comprovei que era bom. Porque esses ensaios já foram cansativamente feitos por outros profissionais. Quero mais, manda mais. Calma aí, Adriano. Mais? Tem mais? E essa é uma pergunta. O Leandro pergunta assim, ó, aromaterapia Oi? pode ser considerada homeopatia? Não. Aromaterapia pode ser considerada homeopatia? Leandro pergunta. Aromaterapia? Não. Não pode ser considerada homeopatia. A aromaterapia ela é feita com óleos, tipicamente óleos essenciais, mas também tem a resina vegetal também. Tá? Tem o óleo resinoso, né, que é o copaíba, por exemplo. Eu extraio diretamente do tronco da árvore. Tá? Então é um óleo vegetal. Então a aromaterapia você usa os óleos vegetais, você usa os óleos essenciais. Os óleos essenciais são das estruturas dos óleos essenciais das plantas que ficam dispersos nas folhas, flores, caules, estruturas lenhosas e tudo, algumas até em raízes, que é o caso da raiz, tá? Ele é extraído da raiz da planta. E eles passam por um processo de extração, pode ser por hidrodestilação, arraste, CO2, e também pelo método absoluto, que é quando eu uso um processo que vai extrair eles por solvente. Tá? Então, os óleos essenciais, eles não são porque eles são concentração de matéria. Qual é a maior diferença de óleo essencial para homeopatia? Eu pego uma homeopatia aqui, tá? Eu tenho, se ela estiver acima da 12CH, eu não tenho mais matéria, por causa da lei de Avogadro. E aqui eu tenho 100% daquilo que eu disser para você que tem aqui dentro. De verdade mesmo, ali. Não é simplesmente energia. É matéria de fato. Então, o diferencial são das duas é matéria. Tá? E a aromaterapia é para aquele processo, né? Onde você está num processo, por exemplo, depressivo, né? Você está num processo mal, depressivo, você pode usar uma toranja, você pode usar um outro óleo que vai te despertar aquela atenção, né? Que vai te dar um alecrim, por exemplo, vai te dar aquela disposição, né? Vai te dar aquela coisa. Rosmarinos para tirar você daquela condição atual, te manter na condição um pouco melhor, para você daí buscar um outro tratamento. Então, o óleo essencial é matéria, tá bom? É matéria, especificamente matéria.
Mais alguma pergunta? Opa, o Anderson Rosa, da Agronomia da UENF, meu irmão, bem-vindo. Bem-vindo a todos da UENF, muito bem-vindos. Presentes e combatentes, o pessoal da UENF, da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, Olha, rapaz, tem a faculdade aqui presente, cara. Muito bem, pessoal. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado. É uma galera do Brasil inteiro aqui, Adriano, com a gente. Tem aqui também o Kergenilson, da Emater do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo também. Tá? Pedro Cunha, bem-vindo. Francisco Lima. Ô, Adriano, estão te perguntando aqui para você falar um pouquinho mais da sua trajetória em relação à homeopatia, porque você é engenheiro agrônomo, certo? Mas quando você descobriu, começou a estudar a homeopatia, quais cursos você fez, se especializou, como você começou a trabalhar com isso, entendeu? Eu acho interessante também. Cara, a homeopatia ela me cerca desde a infância, na verdade. Eu tinha um amigo que era filho de uma grande médica homeopata, e aí eu ficava brincando na casa dele, lá em Niterói e tudo, e a casa dele era glóbulozinho, né? De homeopatia para tudo quanto era lado. A gente ficava brincando de corrida, assim, né? Um glóbulozinho de açúcar. Eu não lembro da homeopatia desde quando eu era muito pequeno. Nesse sentido. Eu comecei em 96. Né? Eu entrei para a Roma no dia 11 de setembro de 95. E em 96 eu comecei a estudar homeopatia. Na verdade, plantas medicinais, e aí eu descobri o que seria homeopatia. Meu irmão era aluno do curso de farmácia da UF, que é uma postura que ele tinha lá, a gente começou a debater e discutir tudo mais sobre aquilo. Inicialmente eu achei aquilo uma grande mentira, isso não é possível, como é que pode, não sei o quê. E aí, cara, eu vi que era verdade. Eu não vou contar a história de como era verdade, não, porque é uma história muito pesada, mas é verdade, tá? Acontece mesmo. Acontece. E aí, com isso, o que aconteceu? Depois disso, eu fui aluno do professor Elson Viegas, que era lá da Rural do Rio, e ele fala, nós somos, inclusive, a única carreira que tem a matéria de homeopatia, né, descrita no currículo como obrigatória, né? Tem lá na ementa da disciplina de plantas medicinais, ele fala sobre um dia inteiro sobre a questão da homeopatia. E não durante as aulas dele, mas durante o processo em que eu fui estagiário de plantas medicinais, eu tive acesso também à homeopatia nesse sentido. De fazer algumas coisas, inclusive subir potência. Então, depois disso, o que aconteceu? Tive um afastamento e depois um reencontro, né, através da agroecologia, onde eu pensei, puxa vida, daria para fazer algo através disso. E aí depois eu fiz o curso com a professora Flávia Barit, que é do Instituto Flávia Barit, e depois fiz o curso da Federal de Viçosa, né, onde eu pude retornar para a homeopatia nesse sentido. Fui uma das pessoas que fez o curso do Tom Jansen. Né? Eu fui uma das pessoas que fez o curso de homeopatia detox. E a minha trajetória é muito isso, né, cara? Eu considero que a minha trajetória na homeopatia ela começa quando eu comecei a ver o que era aquilo da minha mão, né? O que é uma bolinha de açúcar, né? Como que isso pode curar alguém? Naqueles primeiros questionamentos que eu fiz ainda criança, eu acho que nasceu a homeopatia em mim. Tá? Eu acho que veio daí. Mais alguma pergunta? Temos sim. Ô, Adriano, tem uma galera aqui curiosa que você falou um pouco sobre homeopatia para o coronavírus e tal, e eles queriam que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Já tem uma homeopatia para o corona? Vamos lá. O que acontece? É da prática homeopática, tá? Fazer estudos sobre o gênio epidêmico. Quando o Hahnemann se deparou pela primeira vez na Europa com a epidemia de escarlatina, ele percebeu que os sintomas eram extremamente semelhantes ao sintoma da beladona. Eu, normal, não tendo problema nenhum, começo a tomar beladona de uma maneira crescente e com altíssima frequência. E eu começo a desenvolver em mim a patogenesia, que é a falsa doença, é a representação dos sintomas da doença causada por uma medicação pessoa sadia. E aí ele conseguiu perceber que a beladona manifestava os mesmos sintomas, o mesmo conjunto de sinais, a mesma característica daquilo. Ele falou, nossa, então é possível eu usar a beladona para tratar a escarlatina. E foi um sucesso no tratamento.
tratou uma casa inteira onde havia uma pessoa infectada. Vocês sabem que se tiver uma pessoa infectada, as outras também vão ficar, e ninguém ficou. Né? E a outra se recuperou. Em outros casos, houve de 5 pessoas, as 5 se curaram. Então, houve vários relatos disso, da escarlatina. Então, houve uma preocupação com o gene epidêmico. O que é o gene epidêmico? É como aquela doença se manifesta, né? O conjunto de sintomas que aquela doença apresenta e tudo mais. Então, no coronavírus, houveram várias tentativas aqui no Brasil. Tá? A gente teve o uso da Anas barbaria, né? Tivemos o uso da Justicia adatoda, tá? Que é uma planta, inclusive, que vem lá da Índia, né? Tudo é um medicamento que vem da Índia. Tivemos muito sucesso no uso dessas medicações para o controle do coronavírus. Tivemos porque eu me considero homeopata, né? Não necessariamente eu tenha feito, mas os que fizeram tiveram muito sucesso. O estado, né, de Nakala, parece o nome, Nakala. Nakala? Eu acho que é Nakala o nome. Kerala, desculpa. O estado de Kerala, na Índia, não teve quase nenhum caso de coronavírus, né, porque eles decidiram distribuir o máximo que desse de canforanamil, porque cobriu os sintomas daquele local. Então, uma canforanamil, se não me engano, pela prefeitura de Itajaí, parece que teve um sucesso muito grande também. Está sendo feito por quem aplicou lá um trabalho a respeito disso. Não os conheço, mas torço para que tenha tido bastante sucesso. Que o trabalho seja também um trabalho de bons relatos. E depois tivemos a extração das secreções do próprio coronavírus com o interesse de fazer um bioterápico que pudesse ajudar a prevenir e a controlar, né, a doença do coronavírus, fazendo inclusive recuperação de alguns pacientes. Esse trabalho está sendo feito pelo pessoal lá no Rio Grande do Sul. É Rio Grande do Sul, se não me engano, que está sendo feito lá. Então, os índices até agora que chegaram até os meus ouvidos estão que o sucesso é muito grande. Tá? É claro que a pessoa tem que manter os mesmos procedimentos de segurança, né? Manter o isolamento, manter todos os cuidados. Mas a homeopatia ela não vem para resolver o problema, ela vem para melhorar a tua imunidade, ela vem para fazer com que você tenha respostas mais sadias ao processo do adoecimento, tornar você uma pessoa mais segura, né, dentro desse adoecimento. Em alguns lugares na Europa foi usado Gelsemium por causa do grande medo coletivo que estava instalado, acônito em alguns lugares também. Então houveram diversas medicações no tratamento para fazer isso. Algumas pessoas usaram influenzina, né, que é uma medicação feita com a questão do vírus da gripe, né, feita com não sei se é feita da vacina da gripe, ou se é feita com o vírus da gripe, não sei, influenzina, que também é usado nesse processo, né? E parece que também tiveram boa resposta. Então, acontece que você tem que individualizar o caso. Acima de tudo, você definir o gene epidêmico de uma doença é muito legal, mas é necessário você individualizar aquele caso naquela pessoa. Você saber, olha, o que essa pessoa está sentindo, né? Quais são os sinais que ela está apresentando, e daí você fazer o tratamento. E assim se aplica a qualquer outra criatura. Eu posso controlar a mastite, né? Fazer o controle da mastite animal, por exemplo. Né? Posso fazer regulagem dos cios através da homeopatia. Né? De animais, inclusive, com relação à manica montana, para auxiliar a recuperação. Cicatrização, posso usar Stop Stagger. Então, a individualização daqueles casos é a grande meta. Tá? Mas quando você precisa fazer um tratamento geral, aí você faz o gene epidêmico, você poder fazer aquele trabalho, né, mais coletivo, digamos assim, mais geralzão. Mas isso não dispensa você atender a pessoa e saber o que ela está apresentando de sintomas reais naquele momento. A individualização é a grande característica da homeopatia. Ela não faz a medicação para ser usada para a doença, ela faz a medicação para a pessoa. Então, nada mais claro que eu individualizar os sintomas naquela pessoa. Tá? Posso usar para casos agudos, tá? Mas aí é uma liberdade do terapeuta, né? Usar para casos agudos. Inclusive, o livro do Boerick, que foi citado por Monteiro Lobato, ele usava o livro dele para casos agudos. Né? Dor de dente, não sei mais o que, ferida, coceira, o que tivesse ali, problema no ouvido, né? Tersol, afta, o que aparecesse, ele tratava da maneira aguda, né? Para poder tirar a pessoa daquele sofrimento. Tá bom? Então aí, tamo junto. Bacana, Adriano. O Pedro Menezes, parabéns, obrigado por ter vindo. Eles estão perguntando se... Eles estão pedindo, né, para você falar um pouco mais sobre comprovações científicas mais objetivas sobre a homeopatia. E também ele ainda pergunta se, dependendo do caso, você indicaria o uso da alopatia?
Olha, eu não sou médico, cara, tá? Não sou médico. Então, só quem faz uso de alopatia é médico. O que a gente, no máximo, poderia fazer enquanto homeopata, tá? De quem faz o exercício da homeopatia terapêutica, é chegar e falar, olha, o meu limite é esse aqui. E aí você procura, então, uma emergência e tudo mais. E é lícito isso, né? Eu acho que eu acho que em alguns países do mundo você está com um problema qualquer, você é obrigado a passar por uma consulta médica antes de comprar a medicação. Senão você não compra. Né? E aqui no Brasil a gente tinha uma facilidade muito grande de comprar, não, machuquei o pé, vou tomar um anti-inflamatório, mas você precisava realmente desse anti-inflamatório? Será que ele não é muito forte para o estômago? Né? Olha que coisa legal, eu vou dar uma pancada com o meu pé no móvel da sala, eu fico com o dedo desse tamanho, aí eu vou tomar um anti-inflamatório. Né? Aí beleza, eu vou tomar um anti-inflamatório. Né? Comprei ali, tá vendendo à vontade, eu vou ali e comprei um anti-inflamatório. Né? Qualquer um da vida aí. E aí, o diclofenaco da vida. Tomei o diclofenaco, daqui a pouco começa a ter uma dor no estômago. Aí eu vou tomar o quê? Né? Vou tomar aquela. Como é que chama aquela porqueira que é pra azia? Né? Aí eu tomo aquilo para azia, e depois começa a ter dor de cabeça. Eu vou tomar outro remédio para dor de cabeça. Aí começa a manifestar coisa na pele, eu vou ter que tratar para a pele. Se eu usar uma coisa natural primeiro, não seria mais indicado, mais correto, você tentar resolver primeiro o problema com algo que fosse um pouco menos agressivo? Se você tivesse sucesso, muito bem. Eu já vi diversos casos, por exemplo, de infecção no ouvido, né? Não só pelo Monteiro Lobato, tá? Mas já vi casos de infecção no ouvido da mãe estar, inclusive, com antibiótico na mão. Né? E o terapeuta que a atendeu falou para ela, olha, não use, ou pelo menos espere um pouco, já que você já está com ele recomendado, vamos tentar alguma coisa natural primeiro. E aí tentou-se usar o Satila, mercúrio solúveis em doses com frequências elevadas, né? Grandes frequências durante o dia. E aí a criança não precisou tomar antibiótico. Aí a mãe perguntou para o terapeuta, o que eu faço com isso agora? Eu jogo fora? O terapeuta falou, não joga fora. Isso custou dinheiro para o Estado. Você vai até lá, devolva, agradeça ao médico que te atendeu, porque ele está fazendo o que ele sabe. Da mesma forma que o homeopata faz o que ele sabe. Eu não acho que o homeopata deva recomendar alopatia. O homeopata que recomenda para você albendazol como remédio de verme, para mim ele precisa rever os conceitos dele quanto ao homeopata. Tá? Porque nós temos diversas outras medicações. Por exemplo, sina, né? A sina marítima. Se eu usar a sina, por exemplo, eu consigo combater lombriga, eu consigo combater ascaris lombricoides, todos os vermes longos eu consigo combater. E aí, um belo dia, alguém inteligente pegou e falou, eu vou combater nematóide com isso, então no solo. E deu muito certo. Reduziu a população de nematóides do solo. Olha que legal, usando sina. Anotem aí para quem quiser fazer experimentação, sina na 200CH. Funcionou muito bem. Adriano, a Esté Mariana aqui, ela tá te respondendo, né? Te agradeceu pela sua resposta e ela disse que ela está tentando usar alguns preparados homeopáticos na produção de alface na rural. E ela agradeceu a sua resposta. E a Kátia dos Anjos, ela disse que queria saber um pouco mais de exemplos sobre a homeopatia vivenciada por ti, assim. E aí já adianto que a gente pode fechar nessa pergunta, e aí você pode contar uns 2, 3 exemplos, que a gente tem uns 4 minutinhos. Tá bom, eu quero agradecer também ao pessoal do IF Baiano aí, do Campus Uruçuca, tá? Quero fazer meus agradecimentos, sinceros agradecimentos a todos os participantes aí, o pessoal da UFRB também que está aí. Tá? Muito obrigado por vocês terem vindo. Viva Raul. Né? A galera de lá sabe o que isso significa. A Maria do Carmo colocou aqui o Learning do Jorge Vitucci, que é o curso completo de homeopatia clássica, tá? É disponível online para quem quiser fazer. A representante dele no Brasil é a Betânia Tristão. Tá? Enfim, vou responder o que ela me pediu agora. Repete a pergunta? Ah, tá. Minha experiência, tá bem. Eu já vi criança autista falar, já vi criança autista satisfeita, nunca vi aleijado andar, tá? Calma. Né? Mas já vi algumas operações que diriam ser milagrosas, né? Em alguns casos, mas eu não acredito muito em milagre. Então, para mim, vale a homeopatia sendo feita e exercida de maneira correta. Vi doenças respiratórias deixarem de se manifestar. Eu vi lúpus eritematoso deixar de manifestar. E manifestar tem muitos anos, mais de 15 anos que a pessoa não causa. Tá? Já vi dermatites muito fortes deixarem de acontecer.
Problemas intestinais muito severos, a pessoa ficar, às vezes, 28 dias sem conseguir defecar e a pessoa resolver esse problema. Já vi alguns casos de câncer operado, um deles é minha tia. Tá? Mas que? Alzheimer, já vi casos melhorando muito de Alzheimer, já vi alguns casos de melhora de Alzheimer. Já vi casos de pragas deixarem de comer e morrerem. Pragas de plantas deixarem de comer e morrerem. Vi casos de biofilmes sendo postos para fora pelo intestino de crianças, usando um complexo de vermes. Cara, eu já vi tanta coisa, rapaz. Olha, eu já vi doença de Chagas negativo. Esse caso é na Argentina, inclusive. Né? Muito legal esse caso. Muito legal mesmo. Argentina ou Paraguai? Paraguai. Já vi esses casos acontecer, assim, muito legal mesmo de ver. Dengue, né? Um caso científico da dengue foi o caso se não me engano, de uma cidade de Goiás, que durante uma grande epidemia de dengue que teve na região, eles conseguiram que a cidade não manifestasse. O lugar manifestou muito pouca gente, usando a homeopatia como elemento preventivo e combativo da dengue. Né? Então, em casos mais práticos, o filme Just and Drop, ele trata desses casos mais práticos, tá? E ele coloca o que aconteceu na Austrália, né? Onde foi contestada a evidência da homeopatia e mostrou claramente a fraude que foi aquilo. Tá? Mostrou o processo fraudulento da pesquisa, capitaneado por um grupo declaradamente contra a homeopatia. Quem é contra a homeopatia, você tem que perguntar por quê. Porque não funciona. Então vamos levá-la para a universidade para ver se... Não vamos levar para a universidade porque ela não funciona. Mas peraí, como é que você vai provar que ela não funciona? Porque já foi provado. Por quê? Quais estudos foram feitos? Houve repetição? A mesma pergunta que eles fazem para nós podemos fazer para eles. Né? Aí uma bióloga, doutora, fazendo profundas manifestações contra a homeopatia. Se ela realmente tivesse preocupação com a ciência, ela seria uma das pessoas que defenderia que a homeopatia fosse para dentro da academia. E aí lá sim ela seria aprovada, né? Num ambiente isento, num ambiente controlado, para saber se realmente funciona ou não. Existem centenas de trabalhos que dizem que funciona. Para você ter ideia, os trabalhos que foram selecionados para a pesquisa australiana no mundo, eles só aceitaram trabalhos, por uma regra estatística louca, que ninguém entendeu até hoje, acima de 144 trabalhos que tiveram 144 pessoas tratadas pela homeopatia foram levadas em consideração. E o que não foi levado em consideração? Que não tinha sido... Por que 144 pessoas? Chegaram a dar informação e depois dizer que está sendo avaliado pela corte australiana hoje, né, como fraude. Então, quer dizer, se alguém frauda o processo, não somos nós, né, que gostamos da homeopatia, que usamos a homeopatia. São os pacientes de homeopatia. São pessoas que realmente... Será que estão muito afim mesmo? Quem está pagando elas para fazer isso? É outra pergunta que eu faço. Porque um troço que custa R$15 e te resolve um problema pro resto da vida, porque se eu pegar duas gotas ou 6 gotas disso aqui e fizer novamente quando está acabando, como vocês puderam perceber, eu tenho uma medicação, uma potência acima, e que pode durar por muitos anos. Então, quem está recebendo para falar tanta besteira contra a homeopatia? Já houve casos históricos demonstrando a eficiência. Nós não sabemos como funciona. Beleza, tem medicação psiquiátrica que ninguém sabe como funciona e ela está sendo vendida aí. Ela tem resultado clínico. Porra, a homeopatia também. E aí? Já vi processos depressivos serem curados pela homeopatia. Isso eu também já vi. Tá? No final, então... Adriano, o tempo está dando, mas tem uma pergunta muito interessante aqui que eu gostaria que você respondesse, da Ariane, estudante de agronomia lá da Rural. Se o ser humano apresenta um problema de saúde, a homeopatia vai tratar o corpo num todo, correto? Nas plantas, acontece a mesma coisa ou é tratado isoladamente o problema da planta? Pergunta. Não, é tratado a planta toda. A planta toda. A homeopatia ela não trata a doença, ela trata o corpo e o corpo trata a doença, seja esse corpo animal, vegetal ou humano. Ou solo. Entendi. Bacana. Então, gente, eu vou pedir desculpa para vocês se algumas perguntas não foram respondidas.
surgiram bastante perguntas, eu tentei afunilar também, tinham 2, 3 com o mesmo tema, tentei fazer essa seleção. Tem uma galera pedindo, Adriano, se você consegue disponibilizar seu e-mail, que tem algumas perguntas que ficaram ainda para trás, se você poderia responder também. Ele vai mandar aqui, gente, aí a gente já manda no canal do YouTube, tá bom? Tá aí. Agradecer ao Adriano pela... Obrigado. Beleza. O Bruno Arred vai mandar no canal do YouTube aí. Foi uma honra estar aqui com vocês da FEAB. Beleza. Meus irmãos FEAB. A FEAB já agradece. Eu que agradeço. E quando a gente puder, a gente vai fazer um evento presencial. Esperar isso tudo passar. Eu queria agradecer também a FEAB por ter confiado a mim, do espaço. Estou aqui, isso é uma honra, estou representando vocês aqui. Dizer também que esse webinário está gravado, disponível no canal do YouTube da FEAB. Pedir vocês para compartilhar, curtir e se inscrever. E é isso. E quem gostou do tema, gostou da articulação, da FEAB, do GAI, da Rural, quiser se somar a nós, estamos aí para isso. E eu encerro dando boa noite para todos. Muito obrigado pela participação e os guerreiros que estão aqui até agora. Obrigado, gente. Obrigado aí. Pessoal que não teve a resposta, por favor, manda um e-mail para mim que eu respondo. Com todo carinho. Tem sim, Silvânia. Não chegou aqui ainda não. Manda para a gente aqui no chat. Não chegou eu mandei no chat. Mandei aqui no chat. Eu subi um pouco. Tá logo abaixo de um dos comentários da FEAB Rural, da FEAB UFRJ. Ah, você respondeu no YouTube mesmo? Beleza. Botei. Beleza, tranquilo. Tudo bem? No comentário, né? Mas, enfim, eu não sei mexer direito com isso, depois me ensina, eu boto. Mas tá valendo. Falou, boa noite, gente. Abraço. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por tudo. Abraço. Tchau, tchau. Feita à mão.
apagar a ilusão de que o que é bom é o que produz demais. Confiar na natureza sem manchar tua beleza com veneno e outras coisas más. Teus 8 cachorros